O grande império representado pelo bode de Daniel 8 vai cair. Cairá após vencer algum conflito com alguma liderança. Tipo assim, rapaziada, a previsão dele é foda. Tipo assim, a teoria dele é foda, né? Eu achei bem foda, bem intrigante, porque na Bíblia, pra quem não sabe, não é tudo no literal, também tem no sentido figurado. Várias dessas coisas, né? Ah, Mauro, por que você tá falando isso, que não sei o que. Rapaziada, tem várias pessoas aí que, né, são leigos e vai achar e vai pensar em nem em sentido figurado. Na verdade, a maioria dessas pessoas nem leu realmente a Bíblia. Só que a internet é muito nhenhenhé. E até agora não apareceu ninguém também. O grande império representado pelo bode de Daniel 8 vai cair. Cairá após vencer algum conflito com alguma liderança do Oriente. Essa liderança pode estar se tratando de Putin. A União Soviética e a atual Rússia é tratada na profecia de Daniel 7 como o segundo animal. Esse animal em Daniel 7 é descrito como um urso, justamente o símbolo soviético e russo. Rússia também é o carneiro de Daniel 8, e há um rio que atravessa a Rússia que se chama Ural, e o carneiro da visão de Daniel 8 está em frente ao rio Ulai. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Segundo a profecia de Daniel 8, o bode avançará contra o carneiro, e quebrará o chifre do carneiro. Chifre significa o poder de um país. Ou seja, o bode vencerá alguma disputa contra o carneiro, mas após vencer, o bode se engrandecerá. E no auge da sua governança, o império do bode cairá. A representação do império do bode caindo é simbolizado no chifre do bode que se quebra após ele vencer a disputa, significando então o fim da hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas no auge da Muitas das vezes, nem, tipo assim, de quebrar e, tipo assim, de não ser mais a superpotência do mundo, né? Provavelmente vai ser isso, mas pode ser outras coisas também. Essa suposta teoria também deve estar errada, mas pra mim, cara, até agora onde que eu cheguei em Apocalipse, sobre todas as coisas que estão acontecendo, sobre até mesmo fatos históricos, cara, é nesse caminho. Nesse caminho. sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E no lugar do chifre quebrado do bode, subirá 4 chifres que representa o quarto animal de Daniel 7. O quarto animal é um país que receberá outorga de um conjunto de países para dominar sobre o mundo. E esse país terá um líder. E o nome dele é Imam al-Mahdi. Mas como um país islâmico receberia uma outorga? E o que isso tem a ver com a profecia? Segundo as regras do BRICS, cada ano um país assume a liderança do BRICS e fica à frente das decisões e do comando de tudo. Quando ocorrer o cumprimento profético, algo nas diretrizes do BRICS será mudado, e o país... E, inclusive, essas entradas de vários países, principalmente vindo do Islã, entrando no BRICS, faz bastante sentido. islâmico poderá não só ficar 1 ano sob domínio do BRICS, e sim 7 anos. Lembrando que quando isso acontecer, o Império dos Estados Unidos já terá ruído, e o bastão de superpotência será dado ao BRICS. E do BRICS surgirá o quarto animal que dominará o planeta. O quarto animal será o quarto. E, inclusive, né, para quem não sabe, todos os países do BRICS, se juntar todos, crescendo economicamente, eles estão num crescimento muito maior economicamente do que a própria OTAN e até mesmo. Vamos comparar com a OTAN. Eu acho que tem que ser algum dos dois. Por mais que a OTAN é uma aliança militar não econômica, o BRICS está crescendo mais do que eles. É claro, eles ainda têm muita vantagem na questão de economia. Mas o BRICS está tendo uma evolução muito rápida. O reino na terra,
o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. O Irã, a Arábia Saudita, o Emirados Árabes e o Egito estão no BRICS. Todos eles são nações islâmicas. E isso bate com as profecias bíblicas e com as profecias conhecidas em todo o islamismo. Pois é dito nas hadith proféticas do Islã que virá um homem chamado Imam al-Mahdi, em cima de um cavalo branco. E ele terá pretensão de governar o mundo por 7 anos. E trará uma revolução islâmica sobre todo o mundo além do acordo de paz. Aqui estão algumas referências sobre o Imam al-Mahdi que estão escritas nas hadith. Todos esses presidentes de religião islâmica que estão no BRICS estão à espera desse homem. Mas a história não acaba por aí. Vai haver reviravoltas no fim dos tempos. Vamos entender agora detalhadamente. Daniel capítulo 8 e capítulo 11 se tratam de uma mesma profecia, mas de ângulos diferentes. Daniel 8 fala do rei da Grécia representado pelo bode, abatendo o reino de Medo persa, que é representado pelo carneiro. Essa é uma dupla profecia que se cumpriu na face de Alexandre o Grande, onde ele abateu os medos e persas. Mas essa profecia aponta também para o futuro, mas em novos contextos e com figuras diferentes. Por exemplo, os medos e os persas foram povos originários da região que hoje é a Rússia. Como se trata de uma dupla profecia, a Rússia é o medo persa atual. Mas na verdade, não só a Rússia é o medo persa, mas a Ucrânia também. Mas calma, vou explicar melhor. Daniel vê 2 chifres no carneiro, mas um chifre era maior do que o outro. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. O chifre pequeno são os medos e o chifre maior são os persas. E segundo as próprias fontes históricas, os medos e os persas foram inimigos em um conflito militar que ocorreu no século 6 a.C. Ciro implantou uma política expansionista, o que ampliou a fronteira do Império Persa, ocupando áreas que era dos medos e anexando até mesmo o Egito. E o que coincide muito do que eu falei lá atrás, né? Sobre fatores históricos, notícias. São muito conectados. Praticamente o que aconteceu lá no passado vai acontecer agora também. Muito intrigante. Seus sucessores, o Cambises, Esmerdes e Dário, continuaram com a sua política expansionista. Ou seja, o Ciro, Cambises, o Esmerdes e Dário e principalmente o Xerxes, se trata de uma única pessoa, o Putin. O Ciro, Cambises, o Esmerdes, Dário e Xerxes foram reis da Pérsia, e os reis a partir de Cambises em diante já estavam previstos profeticamente em Daniel 11:2. Mas como se trata de uma dupla profecia, todos os 3 reis e principalmente o 4º se tratam de um único homem, o Putin. Bom, agora que entendemos... Como que a gente pode perceber também o Putin, uma coisa integrante, uma observação. O Putin, na Rússia, como a gente pode perceber, segue vários padrões cristãos, né? Mas o cara vai lá e apoia o Islã. Não, tipo assim, dessa vez é uma observação bem tanta, né? Pra quem ainda gosta do Putin, não sei o que. É integrante isso. Entendemos quem é o medo persa da atualidade, vamos agora entender o que a Pérsia fará contra a Grécia, antes da Grécia como revanche atingi-la. Em Daniel 11 mostra que a Rússia suscitará todas as nações contra os Estados Unidos. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. E que inclusive o próprio Elon Musk falou que o Putin é o mais rico do mundo. E coincidentemente, ao redor do mundo já começa a se aventar na opinião pública que todas as nações devem se virar contra os Estados Unidos e os boicotar.
por causa das últimas medidas de Donald Trump contra o Canadá, México, China e União Europeia, e prometendo até mesmo taxar a Rússia. Sem contar o seu projeto de anexação que tem gerado revolta em muitos países. Este é o século da queda dos Estados Unidos e só nega isso quem não consegue enxergar o óbvio. Essas pessoas não sabem, mas esse sentimento de revolta mundial que começa a insurgir dentro delas contra os Estados Unidos é profético, pois essa revolta é descrita em Daniel 11 e acontecerá de uma forma mais incisiva do que agora, e será liderada pelo rei da Pérsia. Como também é profético o fato de cada vez mais ser aventado e desejado o BRICS se tornar potência, pois essas pessoas não sabem, mas do BRICS surgirá o quarto animal. Tudo isso é como a teoria do caos. Uma coisa puxará a outra. Ao decorrer do vídeo você entenderá isso. Repare que na profecia de Daniel 11 só é citada a Pérsia agitando todas as nações contra a Grécia. E não cita os medos, pois o Zelensky não tem condições de enfrentar a Grécia. Passado a revolta descrita em Daniel 11:2, voltemos para Daniel 8, pois ambas profecias se tratam de uma mesma situação. Após esse episódio do rei da Pérsia, o rei da Grécia tomará uma atitude contra os medos persas. Trump, em uma das publicações no último parágrafo de seu Twitter, já demonstra insatisfação com ambas nações. Nota-se um tom meio ameaçador contra ambos. De início pode... Inclusive o boicote das envias armas da Ucrânia. Eu não tô falando que é certo enviar armas, né? Na verdade, esse conflito já era para ter acabado e, inclusive, eu acho que o Donald Trump, até mesmo a China, podia tentar fazer uma paz. Eles ficam falando em fazer paz, paz, paz. Se os países que estão falando isso se juntassem e falavam para a Rússia fazer paz, eu acho que até conseguiria. Se bem que tá bem parado, mas tem às vezes que estoura, né? Algum ataque assim, que não sei o que. De ser teatro, já que Trump está totalmente do lado de Putin. Mas vai acontecer um racha. Inclusive, isso me lembra a Alemanha nazista. Ih, caralho, falei uma palavra meio ruim, por favor, não me cancele. Mas entenda o contexto. Se o YouTube quiser denunciar esse vídeo. A Alemanha do bigodinho, vou falar assim, para causar menos estouro. Me lembra muito da Alemanha do bigodinho, juntamente com a União Soviética, fazendo aquele tratado, onde que inclusive foi quebrado, o Tratado de Paz. E que inclusive a gente pode perceber que ao longo dos tempos são nações mundialmente que, tipo assim, estão disputando por disputa de superpotência. Normalmente elas brigam entre si. No começo pode rolar algum tipo de aliança, igual os Estados Unidos e a Alemanha do bigodinho e os outros aliados também era, tipo assim, ninguém criticava naquela época a Alemanha, né? Aí depois que a Alemanha atacou, começou a se juntar. Inclusive inclusive da parte dos dois, né? Isso é bem intrigante. E depois os Estados Unidos e a União Soviética também ficou bem com um relacionamento bom durante a Segunda Guerra, né? Uns pontos bons para observar. Bom, agora retomando o enredo profético. Após Putin agitar o planeta todo contra os Estados Unidos, o bode avançará com todo o ímpeto e quebrará os 2 chifres de medo persa. Eis que um bode vinha do ocidente e dirigiu-se ao carneiro. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. E uma coincidência. Recentemente o filho de Donald Trump... Mas vai acontecer um racha. Bom, agora retomando... Persa. Eis que um bode vinha do ocidente. Aqui que eu queria voltar
Tá muito me... Ah, não. Pior que eu ia falar que tá me lembrando o Tratado de Tordesilhas, mas não parece não, porque a América era partida. Mas caralho, dessa parte eu não sabia que os Ocidentes era outra parte ali. Achei que os Ocidentes pegavam uma parte da França também. Talvez até da Alemanha. Caralho. E dirigiu-se O que eu quero dizer no contexto mundial, claro. ao carneiro. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. E uma coincidência. Recentemente, o filho de Donald Trump postou uma foto do pai com cabeça de bode. Provavelmente não foi uma coisa intencional. Talvez ele nem saiba dessa profecia. Da mesma forma que muitos almejam. Duvido muito. Donald Trump, eu acho que também isso, o Donald Trump sempre foi uma pessoa conhecida. E, tipo assim, parece que sempre foi influente, né? Como as pessoas dizem. E o Putin já não é muito disso, mas o Putin sempre foi misterioso, né? De vez em quando, as pessoas que devem mais temer são as de dupla, né? Que finge ser uma pessoa, mas na verdade é outra. No caso do Donald Trump. E as pessoas misteriosas como o Putin. Pela queda da América. E não sabem que justamente essa queda está profetizada. O mundo está fazendo as profecias se cumprirem sem eles mesmo perceberem. Como esse vídeo postado pelo Goat Simulator. O bode é um grande símbolo americano e não é usado por nenhum outro país, apenas por eles. Mas continuando, após o bode quebrar o poder de Putin e Zelensky, impondo uma derrota a ambos, o bode se engrandecerá. E no momento que o bode se engrandecer, o chifre do bode cairá, marcando assim o fim do Império Americano. Ou seja, o Império Americano é o terceiro animal, o leopardo de Daniel 7. Mas esse assunto dos animais vai ficar mais pra frente. Após o Império do Bode cair, subirá 4 chifres no bode. Aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Essa profecia no seu primeiro cumprimento se concretizou, pois após a morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido para Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Mas como essa profecia aponta para o futuro, os 4 chifres não se tratam mais dos sucessores de Alexandre, e sim do quarto animal. Como diz em Daniel 7:7, o quarto animal tem as seguintes características: dentes grandes de ferro, devora, faz em pedaços e pisa aos pés o que sobejava. Ou seja, nada mais do que uma descrição de um país sanguinário, que terá poder de decisão junto com o Imam al-Mahdi, que será o líder. Não generalizando, pois sabemos que o povo islâmico, em sua parte, não é radical, e a salvação alcança a todos. Mas continuando, quando surgir esse governo feroz, surgirá também o Imam al-Mahdi, o príncipe tão aguardado pelo Islã. Ele fará acordos militares, econômicos, sociais e acordo com Israel, Taiwan, China e etc. Por isso ele é chamado de o Príncipe da Aliança. E ele é também o primeiro cavaleiro de Apocalipse. Uma coisa, né, que me deixa meio, tipo assim, meio puto é a gente, tipo assim, exaltando Israel, que não sei o que. Pra mim, cara, quando eu vou ler a Bíblia e quando Deus se refere ao povo de Israel, pra mim não é o povo de Israel. Pra mim é o povo cristão que acredita nele. Não necessariamente sejam todos os israelitas. E como é que a gente pode perceber, né? Em todas as teorias envolve Israel, claramente, né? Mas nunca no final ele fica do lado de Deus. Aí tem gente que fala, não, tem que apoiar Israel, que não sei o que. Porque já vi um monte de gente falando, tipo assim, que Israel vai começar apoiando o anticristo, depois vai se voltar contra o anticristo e depois vai ser
o último país que vai assinar o tratado para unificar o mundo. Cara, só de mostrar que ele... Só de falar isso, já percebe que tem um tom meio errado nessa história, né? Não tô falando que pode ser mentira, eu tô falando tipo assim... Como que um país vai saber que aquele cara é do mal, vai se revirar contra ele, depois de ter apoiado, depois vai fazer o próprio checkmate do mundo. Apocalipse 6. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E aliança é uma palavra muito atual. Não é à toa que Deus, por meio de revelação a Daniel, deu esse nome para o Imam al-Mahdi. Pois você pode reparar, em meio aos conflitos nunca se falou tanto como agora em aliança global. É importante dizer que em Daniel 9 não diz qual acordos o príncipe da aliança fará, e nem diz que terá uma paz global, por mais que um acordo de paz regional esteja na jogada. Ao longo do vídeo você entenderá. Mas como os judeus vão aceitar esse acordo com um príncipe muçulmano? No islamismo diz que o príncipe trará páginas dos evangelhos e da Torá, ainda não descobertos, que estão perdidos na Antioquia. E ele Sendo um profeta falso, né? tirará também de dentro do lago de Tiberíades a arca da aliança com as tábuas da lei dentro dela. A questão também, igual do satanismo, várias dessas religiões, eles tem alguns que pegam a palavra de Deus, eu não sei se eu posso falar todos, e praticamente dá uma distorcida. É isso. Tipo assim, conta a verdade até um certo ponto suficiente para a pessoa acreditar em você, e para depois você contar uma mentira e a pessoa cair feito bobinho. E isso, cara, não sou só eu que tô falando, teve filósofos que falaram isso. Então bora pro vídeo. Segundo o Islã, o príncipe terá a ajuda de um judeu para fazer esse acordo. Diferente do que eu disse no vídeo que está fixado, esse judeu virá no início com o príncipe, e o profeta Isa virá bem depois. Isa é a forma que os muçulmanos chamam Jesus. E no Islã está profetizada a vinda de Cristo, o Isa. Esse Cristo deles é justamente o falso profeta da nossa Bíblia. Ao longo do vídeo você irá entender. Daqui em diante o enredo profético irá se afunilar. Cada versículo que aparecer na tela acompanhe com a sua Bíblia. O objetivo do príncipe será governar por 7 anos, e o acordo com Israel seria até então por 7 anos. A construção do terceiro templo estará nesse acordo. Num período de 3 anos e meio, os rituais judaicos do terceiro templo retomarão. Mas os rituais serão paralisados após esse período de 3 anos e meio. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Mas por que o príncipe quebrará essa aliança? No islamismo existe uma promessa profética, uma profecia, cujo é dito que o príncipe com o seu exército invadirá Jerusalém para tomar essa cidade que eles dizem ser dos palestinos, e fará de Jerusalém a sede do califado. He manages to get to Palestine. The Imam alayhi salam will liberate Palestine. Neste e em outros hadiths, incluindo versos na Surah, são muito fortes os indícios de que o califa e o califado retornará. E a sede será na Palestina. E a capital do califa será em Jerusalém. Mas os judeus ortodoxos dizem que não temos permissão para entrar naquela terra, ou de tomar de qualquer povo, e que estaríamos os oprimindo fazendo isso. Mas você vai entrar. Quando o nosso Imam al-Mahdi vier, ele nos guiará até Jerusalém, e nós reconstruiremos o nosso templo e retomaremos para nós esse Estado palestino. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9:26. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos,